Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Se é a primeira vez que você está no canal, já se inscreve, já deixa o seu like. O like é muito importante, tanto para mim quanto para você, porque por um lado você me incentiva e por outro lado você educa, você informa para a programação, para o algoritmo da sua conta do YouTube, que esse tipo de conteúdo é importante para você e é relevante para você. Então, sem mais delongas, vamos direto ao assunto logo depois da vinheta. Pessoal, quem me acompanha nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, viu esta postagem aqui, esse story que eu fiz. Pessoal, vou pedir a desculpa de vocês de estar sem camisa. É que eu tô tão empolgado que nem deu tempo de fazer isso. Eu acabei de chegar da academia e junto comigo chegou uma coisa muito especial pelos correios, que eu tinha pedido tem um tempo já, e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Tem mais ou menos umas 2 semanas eu fiz uma compra pela internet de algo que eu queria comprar já tem algum tempo. Fica aí que eu vou mostrar para você nos próximos momentos, próximos takes. Olha só, turma, acabou de chegar esse kitzinho da Genera. Não é publi porque eu paguei, tá? Mas é interessante, eu acho que alguns de vocês talvez tenham as mesmas curiosidades que eu. Esse teste da Genera é um exame, tá? De DNA, para você saber quais são suas origens, qual que é a trajetória que o seu DNA fez na Terra durante a existência humana, qual que é a sua descendência, sua ascendência. E eu sempre quis saber disso, porque eu só conheço meus parentes até a minha avó. Depois das minhas avós eu não conheço mais nada, nem bisavó, nem tataravó, nada. E para quem quer saber, para quem tem essa amnésia da árvore genealógica, isso aqui promete entregar muito mais do que isso. Olha só, olha que show de bola, o kitzinho, ó, o kit para coleta de DNA, teste de ancestralidade. Qual é a minha ancestralidade? De onde vieram os meus ancestrais? Eu sei que meus parentes por parte materna têm uma passagem ali por Minas Gerais, então minha avó é mineira, ela fala muito do Triângulo do Mineiro. E a minha avó paterna, meus avós paternos, têm uma história mais paulista, mais ali no interior de São Paulo. Mas e antes disso, né? Isso aqui é muito legal, porque pode ser que tenha coisas relevantes, descobertas interessantes. Eu até tenho aqui um cartãozinho, acredito que as instruções, aqui ó, um QR Code para registrar o kit, né? Porque eu tenho que mandar, eu vou coletar. Eu estava muito feliz, eu tinha recebido o kit para coletar as amostras do meu teste de ancestralidade. E de fato, eu segui todo o ritualzinho, né? Eu tinha mostrado para vocês este kitzinho aqui, ó, esta caixinha da Genera, não sei se vai estar focando. Está focando, meninas. Olha lá, focou. Genera é um teste de ancestralidade, tá, pessoal? É um exame de DNA que, na ocasião em que eu recebi, ele veio com instruções, envelopinhos, manuais, né, de como eu deveria coletar a amostra e quais eram os procedimentos para solicitar a retirada do exame aqui na minha residência. Então, assim, é muito fácil fazer, é prático, na verdade. Então, existem outras empresas, tá, pessoal? Inclusive mais bem conceituadas. Eu vou falar bem de outras empresas porque isso aqui não é uma publi, não é uma publicidade, sabe? É que porventura eu optei pela opção mais barata, me trouxe alguns resultados satisfatórios, não é uma reclamação, não é um elogio, mas também não é uma reclamação. Mas ó, é um kit muito bonito, uma caixinha muito bem apresentada. Aqui não tem nada, tá?
tem nada, eu já perdi os manuais, mas veio aqui dentro 2 hastes. São palitinhos de madeira com algodão na ponta que a gente esfrega no interior da boca, sabe? Por 2 minutos, e ali fica o nosso material genético, ali fica o nosso DNA. E depois, uma vez colhido esse DNA, ele dura por muito tempo, né? Então a gente não precisa se preocupar com o tempo de correspondência, o tempo que essa amostra leva para chegar no laboratório e depois voltar. Se eu não estou enganado, esse laboratório aqui da Genera, ele fica em São Paulo, Campinas. Então, para quem está na região aí, de repente é um processo muito mais ágil, né? É muito mais rápido. Para mim, que estou morando no extremo norte do Brasil, demorou um pouco, né? Só que demorou muito mais para sair o resultado do exame, tá? Eu coloquei no Sedex, não tem custo, tá? Para enviar. Também não tem custo quando o próprio laboratório da Genera vai na sua residência para pegar a amostra, tudo incluso no pacote que você paga ali já no começo. Então, assim, eu achei muito demorado, eu achei que demorou demais para sair o resultado. E quando saiu, eu já nem estava mais tanto assim na vibe de... Já tinha passado um pouco o calor do momento, assim, sabe? Que a gente fica meio eufórico com algumas coisas e de repente a euforia passa. Ainda mais se demorar 90 dias. Ainda mais se demorar 90 dias. É esse o tempo que eles levaram para me entregar o resultado do exame. Saiu o resultado do exame e eu vou mostrar para vocês agora, tá? Vou colocar aqui as imagens, vou colocar os registros do meu computador, e vocês prestem atenção, isso é muito revelador, tá? Se você tiver a oportunidade de fazer, faça, é muito interessante, faz parte de um processo de autoconhecimento, te coloca no mundo, sabe? Faz parte de um posicionamento, você saber de onde você veio, para onde você vai, você entender características físicas de você mesmo, de onde que vem seu nariz, de onde que vem, né? Da onde que vem a sua aparência, né? E eu conheço da minha família somente até meus avós, e conheço muito pouco também meus avós, porque minha avó, por parte de mãe, deixou a família dela há muitos anos. Minha avó, por parte de pai, sempre morou longe, né? Já é falecida. Então eu sei muito pouco, mas o teste de DNA, o teste de ancestralidade, ele me trouxe algumas informações, me trouxe alguns caminhos pelos quais eu devo investigar, algumas questões que eu devo procurar, perguntar, e mais do que isso, me trouxe parentes vivos, com contato de e-mail e tudo mais, que eu posso entrar em contato com eles, caso eu queira. Não sei se eu quero, porque parente, né, tem aquele preconceito de que parente já não é bom, ainda fica procurando novos parentes, né? Mas é uma brincadeiras à parte, é muito bom a gente conhecer as nossas origens. Conhecer as nossas origens passa pela necessidade de conhecer nossos parentes, né? Eu conheço vários, a família é grande, a família da minha mãe, a família por parte de pai é grande também, mas eu conheço muito menos. Então veja bem, pessoal, vou colocar aí na tela, vou colocar aqui para vocês a tela do meu computador, que já vai dar direto aqui nos resultados, tá? Então a tela já mostra ali o mapa com essas cores que vocês podem ver, tá? Onde existe uma maior concentração de cor, onde a cor está mais forte, está mais viva, ali tem uma predominância. É onde existe mais incidência de DNAs parecidos com o meu, ou do mesmo DNA. Tá, então a gente observa que a primeira surpresa, quando a gente olha para o Brasil, tá tudo muito fraquinho, né? Eu acho que isso pode indicar que o meu DNA, ele está há pouquíssimo tempo no Brasil. Tá? Não é um DNA
indígena, por exemplo. Tem uma predominância muito pequena do Brasil. Tá? Tem mais história fora do Brasil do que no Brasil em si. Tá subindo aqui, a gente olha para essa região, para essas regiões que estão na cor verde, que são as regiões da África. Dá um zoom aqui, ó. São os países da África, mais esses países que estão na beira do oceano, né? Países que fazem que são litorais, que com saída para o mar e tudo mais. Tem bastante, ó. Essas regiões onde estão bem verdinho significa que tem muita incidência ali, tá? Do DNA. Aí tem aqui o roxinho. Eu não vou lembrar as cores, o que é cada um, mas depois a gente vai ver lá embaixo uma descrição, né, uma porcentagem por lugar, que fica muito mais claro, explica muito melhor. Mas a grande surpresa são esses vermelhos aqui, ó, na Europa. É a maior concentração, né? A cor está mais forte aqui na região da Europa. Isso é uma surpresa porque eu sempre me identifiquei como pessoa negra, me identifico como uma pessoa negra. Embora eu seja uma pessoa negra de pele clara, o famigerado pardo aqui no Brasil, eu sou lido como uma pessoa negra. Afinal, todos os meus fenótipos são de uma pessoa negra. Menos, a pele é um pouco mais clara, mas só isso. Ou seja, eu sou um pardo, e até que se prove o contrário, pardo é negro. Por conta disso, eu imaginei que eu tinha uma predominância genética africana. Mas aí começam as surpresas, né? Aqui, quando a gente vê uma quantificação em porcentagem dessas nações, desses países, eu observo o quê? Que 53% do meu DNA é de descendência europeia. Eu achei que seria o contrário, que 53% seria de uma descendência africana. Mas tudo bem, vamos lá. Europa, sobretudo região ocidental da Europa, tá? Alemanha, França e Países Baixos. São exatamente aqui, ó, onde tem onde a cor está mais concentrada. E dilui um pouco ali para a Rússia e para as regiões, né? Para as fronteiras. Outra surpresa é que apenas 8% do DNA diz respeito à União Ibérica. A União Ibérica é França e Espanha. Eu achei que teria mais por conta do meu nome, Manuel. Né? Manuel está no meu nome, está no nome do meu pai, está no nome do meu avô. Eu achei que era algo que tinha sido passado de geração em geração, começando com algum português na família. Porque Manuel é um nome português, né? Pode ser isso, mas pode ser que não. Tem uma porcentagem muito menor de português. Então, veja bem, eu sou miscigenado, só que eu sou fruto de uma miscigenação que muito provavelmente veio por parte de alemães franceses. Alemães ou franceses. Países Baixos Onde ficam os Países Baixos? Deixa eu ver aqui. Aquele lugar para onde vai brasileiro lá até hoje. Países Baixos, que o pessoal vai e fica... Holanda. Países Baixos é Holanda, tá? Tem outro nome. Então, dessa região, Holanda, Alemanha, França é 36%. Tá? Ibéria, que eu achei que seria mais 8%. E leste europeu, que é lá para onde tem aquele monte de nazista, Hungria, Polônia, Eslováquia, centro-oeste da Rússia, Lituânia, Estônia, Ucrânia e Bielorrússia é 5%. Né? Quem poderia imaginar? Né? Porque eu sou negão. Sou negão, gente. Como que eu ia imaginar? Como que eu saberia que existe tudo isso de branco, né? na minha genética?
e apenas 4% da Itália, tá? Região norte da Itália, para ser mais específico. Eu achei que esse teste ele é muito pouco detalhado. Ele fala o lugar, fala a região, mas eu acho que falta ali dar uma amplitude nessas informações. Eu gosto de detalhes, né? Afinal, não é baratinho isso aqui não. Acho que tinha que ter mais uns, né? Então veja bem, a segunda maior porcentagem, que eu achei que seria a primeira, do meu DNA é África, africano. E aqui começa o show de ancestralidade, aqui começa a emoção. Por quê? Porque pesquisando, eu vi aqui ó, que 17% do meu DNA é Costa da Mina. Então o meu lado, o lado dos meus ancestrais que vieram da África, eles vieram da Costa da Mina. Costa da Mina é uma região que engloba a Nigéria, Gana, Togo e Benin. Não é assim que fala, tá? Benin tem uma pronúncia diferente, que eu vou colocar certo aqui, ó. Vou pesquisar depois, vai estar certo aqui, ó. Benin. Gana e Nigéria. Tá? Então, pesquisando sobre esses lugares, porque eu queria saber, né? Eu queria ligar os pontinhos, queria desvendar minha história, quem são, né? Qual é a minha descendência africana, eu descobri a existência do Forte de São Jorge da Mina. O que é o Forte de São Jorge da Mina? Hoje é um patrimônio, né, tombado, é tipo um museu, mas grande parte dos africanos que chegaram no Brasil em condição de escravos, né, vítimas do tráfico humano que acontecia no mundo, vieram através desse forte. Então o Forte da Mina era um porto de onde os escravizados eram mandados para o Brasil. Sobretudo os que vieram dali do Forte da Mina, eles ficaram na região da Bahia, aqui no Brasil. Tá? Então, como eu não sou rico, né, não tenho dinheiro para fazer turismo, já imagina, né, um autoconhecimento, conhecer as minhas origens, a partir de fazer um intercâmbio pela África, conhecer todos os lugares e regiões por onde o meu DNA passou. Como eu não tenho dinheiro para fazer isso, eu vim aqui no Google Mapa e vi que existe a possibilidade da gente fazer um tour pelo castelo. Então nós temos aqui a entrada do forte. Ignorem o cursor do meu mouse, o áudio e a imagem foi gravado separadamente. Mas entrando aqui no forte, a gente encontra esses dois queridos que provavelmente são guias turísticos. Em vários pontos do mapa a gente encontra eles, então a gente vai contar com a companhia deles. Aqui tem as entradas para os banheiros, pelo que eu pude entender, mas a gente não vai por aqui. A gente vai direto para o acesso ali de entrada ao que parece um museu. Tá? Tem aqui algumas plaquinhas, algumas gravuras explicando a origem do lugar, o tombamento de como um museu. Nesse quartinho da frente, próximo aqui, tem um livro, não vai dar tempo de mostrar, mas no cantinho ele tem um livro onde eles assinam, e aqui já dá acesso para o pátio do forte. Né? Aqui nessa região, nós podemos encontrar, pasme, uma igreja, né? Obviamente, se estamos falando de escravidão, estamos falando da participação da igreja, e é uma igreja portuguesa, é a Portuguesa Church. Observem bem, é uma igreja que é muito semelhante a muitas igrejas que nós temos aqui, não católicas, e ali vai os nossos guias turísticos. Vamos segui-los para ver para onde eles vão nos levar. Tá, tem aqui escadarias, que dá acesso para outra escadaria. Estamos indo para o piso superior e chegamos então aí no mirante, né? O andar de cima. Do lado ali a gente tem o mar,
para onde iam os nossos ancestrais, para onde iam os africanos, né, vítimas do tráfico humano que dominou o mundo, foi muito naturalizado e ainda é. Né, as pessoas falam desse processo de escravidão como se estivessem falando de qualquer outra coisa, e nem a metade do peso com que se fala do massacre aos judeus. Mas enfim, então ele está mostrando aqui, ó, apontando a beleza do mar, né, e pensar que foi nesse exato momento que muitos dos nossos ancestrais vieram, né, esse é o caminho que foi traçado. Aqui, essa parte de cima é uma volta, né, a gente vai rodar e retornar para o mesmo lugar. Não tem muita novidade. Mas aqui, ó, a gente tem uma visão bem panorâmica da construção do lugar, aqui onde a gente estava, lá onde tem aquela igreja. E é isso, né? Eu acho que deve ser muito interessante conhecer isso pessoalmente. Aqui a gente tem uma escadinha que dá acesso para o andar de baixo. Temos uma bela... É importante notar, pessoal, olhem aí na tela do meu computador como eles são organizados, né? Como esse site, né? Esse sistema, como a Genera traz para a gente as informações muito bem organizadas, com porcentagens e tudo mais. Então essa região ali da Costa da Mina é 17% dos meus ancestrais, do meu DNA, é herdado desses ancestrais da parte africana que vieram por ali, tá? Pela Costa da Mina. Aí tem 6% da Senegâmbia. Sempre quando a gente clica aqui, ó, já mostra um pouco da história do lugar. Então aqui tem a definição, né, o nome dos países que compõem a região e tudo mais. Aí 6% Senegâmbia, 4% leste da África, Tanzânia, Quênia, Malawi e Moçambique, Zimbábue, Zâmbia, Suazilândia e parte da África do Sul. E oeste da África, 4%. Tem imagens muito bonitas aqui. Olha lá, o português, eles falam português. Não, eles falam bantu. E tem fotos, né, pra gente comparar a nossa aparência. Eu faço isso pelo menos, né? Olha só, a gente vai falar sobre a aparência desse querido aqui. Em relação a mim, eu não sei se essa é uma foto ilustrativa ou se é realmente um nativo, né, um falante ali do Bantu. Mas algumas características minhas que eu achava que eram negroides, eu comecei a rever que talvez não seja bem assim, né? Talvez eu esteja me apropriando esse tempo todo de um discurso mais do que eu deveria, ou seja, tomando posse de um discurso que talvez nem seja tão meu assim, né? Mas tudo bem, vamos entendendo isso ao longo do tempo, né? E se redimindo, e se ajustando, né? E se conhecendo de uma maneira legal. E bem pouquinho, quase 2%, aliás, maior que 2% baiaca. Aí, ó, agora esse baiaca aqui, essa pessoa, aí eu acho que já tem uma semelhança maior comigo. De repente a gente vê aí alguns traços, sobretudo o nariz. Não, o nariz não é parecido com o meu. A boca talvez. Enfim, eu não sei se eu estou no caminho, sabe? De ficar observando essas coisas, mas eu acho interessante. Américas, 8% Amazônia e Tupi. Eu tenho 8% de uma genética autenticamente brasileira. E quando eu falo uma genética brasileira, a gente vai voltar lá no Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, quando ele elabora a teoria dos 5 Brasis, ele diz o quê? Ele diz que genuinamente brasileiro são os indígenas que aqui estavam
quando chegam os outros imigrantes, os brancos e os pretos, né? Então, tanto os africanos quanto os europeus, eles estavam aqui na condição de imigrantes. Brasileiros mesmos, brasileiros originais, nativos, são os povos originários, que são os indígenas. E desse povo originário, o meu DNA tem uma porcentagem de 9%. De toda a América. Né? Daí tem ali umas porcentagens muito menores do Oriente Médio, né? Maghreb, Arábia e Egito. Veja bem, eu sou mais de 2% egípcio. Muito pouco, né? Não sei se isso aparece nas minhas feições. E 3% judeu. Muito legal, eu fiquei surpreso. Ao mesmo tempo eu tive vários insights, né? Várias questões para eu pesquisar, e todas questões relacionadas ao meu autoconhecimento. E muito legal essa ancestralidade global, assim, sabe? Só que o mais legal é que aqui divide a linhagem materna e a linhagem paterna. E aqui, quando eu estava olhando isso, analisando esses resultados, eu entrei numa espiral de pesquisa de coisas que eu não sabia. Não é uma área que eu domino. No ensino médio eu não era bom em biologia, aquele negócio de xizinho, xizão, a genética, né, que a gente aprende no ensino médio, eu nunca fui bom nisso. Tá? Aí quando eu pego a minha linhagem materna, eu descubro um conceito, que é o conceito de haplogrupo. Haplogrupo é uma classificação de DNA que muitos povos têm. Tá? Então, o meu haplogrupo é L2A. Então, existe todo um trajeto na história humana, no mapa terrestre, ao longo do tempo, de por onde andou, né, o L2A. Essa é uma discussão um pouco mais técnica, mas aqui tem algumas informações. Tá? Aqui neste desenho a gente vê um mapa. Então, veja bem, quando a gente fala de linhagem materna, eles denominam ali o começo, né, a gênese do haplogrupo, como Eva, porque é do lado da mulher, do lado da minha mãe. Então, esse haplogrupo ele começa aqui, nessa região da África, ele vai subindo rumo ao norte da África, e depois ele começa como L1, daí L2 ao norte da África, L2A, voltando para o sul. Aí, esse L2A, que é o haplogrupo da minha linhagem materna, segue duas direções. Sul, leste, oeste, norte, leste, oeste, sul e oeste, ou leste, não sei, ele vai para essas duas direções. Tá, daí aqui embaixo tem a construção desse caminho, né? Então essa mitocôndria Eva, né? O primeiro registro que se tem desse haplogrupo registra ali, ó, de 200 a 99 mil anos. Então uma história muito profunda, né? Esse exame vai buscar num tempo muito longínquo. Então eu imagino que grande parte das pessoas no mundo tenham, então, por parte materna, esse haplogrupo, estejam, né, nesse haplogrupo. Então esse Eva, né, o nascimento desse haplogrupo que começa como L1, ele vai para o L1, de 170 a 100 mil anos. Depois L2, de 11 a 80 mil anos, mudando ali de lugar. Então eles vão mais ali para outra região. E o L2A, ele surge somente há 70 e 88 mil anos atrás. Tudo ali na região da África.
Então a gente está falando de uma pré-história, a gente está falando do antes, né? Muito tempo atrás e tudo mais. E quando a gente olha para a linhagem paterna, o esquema é o mesmo, só que daí o meu grupo é R1B. Então esse grupo R1B, ele nasce o Adão, né? Porque é por parte de pai, que é o primeiro, a gênese desse cromossomo. É ali na África também, mais para a região sul, um pouco mais para baixo. E dali ele vai se fazendo, ó. Ele vai subindo, vai indo para a região norte, subindo para o norte da África. Só que chega uma altura que ele sai da África. 75 a 60 mil anos atrás, esse cromossomo, né, ele sai da África e vai para a Eurásia, sul da Ásia, né, isso na faixa de 50 a 40 mil anos, e depois Eurásia, Sibéria, norte da Eurásia, até chegar na Europa. Tá? E o estranho disso daqui é que, pelo que está indicando aqui, não sei se eu estou interpretando certo, interpretando errado, a minha predominância europeia, né, como diz ali na ancestralidade global, de 53%, vem do meu pai. E o meu pai é a pessoa que mais tem traços negroides. A família do meu pai são muito mais evidentemente negros, né? São retintos, tem todo o fenótipo negro, né? Embora os cabelos sejam muito mais lisos que por parte da minha mãe. Todas as pessoas brancas da minha família estão do meu lado materno, né? Embora quase todas elas, mesmo com a pele muito clara, tenham cabelos crespos. É muito engraçado isso, muito interessante. Tá? E aqui eu acho que é uma coisa que exige mais estudo, assim, sabe? Mas a grande surpresa e a grande prova real de que esse teste tem um nível bom de confiança é aqui, ó, busca parentes. Tá? Existe no banco de dados, e é um banco de dados deles, né, de pessoas que fizeram esse mesmo teste e que possuem grau de parentesco comigo. Tem várias pessoas aqui, sabe? E eu achei que poderia ser pessoas aleatórias e de que não fosse confiável, mas porque eu, como um bom stalker, fui stalkear esses parentes. Aí eu encontrei nomes semelhantes aos meus parentes, sobrenomes, e fui buscar esse pessoal nas redes sociais. Encontrei alguns, outros não. É claro que eu não adicionei, não entrei em contato com ninguém, mas eu observei algumas coisas. Eu só encontrei a maioria de pessoas, pessoas mestiças, obviamente, mas todas pessoas muito brancas por parte de mãe. Eu não sei, eu não consegui identificar nenhum desses daqui nos meus stalkers, né, nos meus stalkeamentos, como por parte de pai, né? Uma minoria que são pessoas que lembram fisicamente meu pai. Mas por outro lado, eu encontrei a origem do meu nariz. Esse nariz grande, embora meu nariz seja grande, pessoal, ele é muito diferente do nariz negroide. Tá? E essa é uma ficha que caiu agora. Não tem um nariz negroide, porque esse nariz ele é exatamente igual a muitos desses daqui que apareceram, família Cesário, família Xavier. Entre em contato comigo. Se vocês estiverem procurando, vamos conversar, vamos descobrir de onde que veio, qual que é a história da nossa família, né? Se vocês fizeram aqui o exame da Genera, é porque vocês também querem saber. Então, assim, eu encontrei pessoas que são muito parecidas comigo, muito parecidas com a minha mãe, muito parecidas com a minha avó. Tá? Então, eu encontrei o meu nariz em outras pessoas.
os meus olhos em outras pessoas, sobrancelha, a boca da minha mãe, em todos os tios. É um negócio, tios não, primos da minha mãe, primos de terceiro grau meus, um negócio muito impressionante, porque esse nariz grandão, esse nariz cheio, e o formato da boca da minha mãe é uma marca registrada, que não tem como dizer não são parentes. Né? Então, assim, eu fiquei muito feliz com o resultado. Assim. Eu acho que eu sei um pouco mais sobre mim agora, eu tenho mais propriedade para me afirmar, eu sei mais ou menos de onde eu vim, né? E eu acho que quando a gente descobre isso, a gente vive com mais propriedade. Tá? Então, se você tem interesse em fazer, faça, vale a pena. É legal a gente saber da nossa história, né? Porque a nossa expectativa de vida ela é muito pouca, né? Recentemente a minha avó por parte de pai morreu e ela levou junto com ela uma parte da minha história, né? Não tive oportunidade de conhecê-la mais profundamente, de conversar com ela para saber de onde ela vem, né? Porque na medida que eu soubesse de onde ela vem, eu saberia de onde eu vim também. Saber por que ela foi para outro país e por que ela escolheu sair do Brasil e ir para outro país para criar toda a família dela lá. São questões, são respostas que ficam soltas, são pontas soltas na minha história, na história da minha família, e que de repente eu quis saber. Eu não queria saber, mas agora eu quero saber. Quero juntar os pontinhos, eu quero uma explicação, eu quero racionalizar a minha história e da minha família. Então, assim, este teste de DNA, ele deu algumas direções. Né? Então, quem tem curiosidade, quem está buscando, quem perdeu o elo, faça o teste de DNA da Genera. Não precisa da Genera, tem uns que são estrangeiros, que são gringos, que dizem que é muito mais detalhado, que traz muito mais informações. Bom, então é isso, o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que isso de alguma maneira te desperte o interesse de buscar a sua própria história, de conhecer as origens do seu DNA. E pode ter certeza que a partir daqui eu vou estudar de uma maneira um pouco mais técnica sobre essa classificação de DNA. E já que esse é um canal de divulgação científica, eu achei que seria de bom tom, que fosse de bom tom trazer aqui para vocês o resultado deste DNA. E o impressionante aqui, gente, veja bem, é que são muitas e muitas páginas de parente. Eu estou chocado. Estou chocado. Embora eu não vá entrar em contato com essas pessoas, é bom saber que elas existem. Eu vou continuar ali stalkeando elas de longe, porque eu sou tímido, né? Eu não vou chegar uma pessoa completamente estranha, aleatória, dizendo, você é meu parente. Mas só de ver o meu rosto em outra pessoa é muito impressionante. É impressionante mesmo. Mas é isso por hoje. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like. Isso é muito importante, porque isso me incentiva. E pode ter certeza que este canal não vai morrer, não vai parar e vai continuar. Independente das métricas do YouTube, independente do engajamento, eu sempre vou estar aqui, porque essa é uma atividade que eu descobri recentemente e que me dá muito prazer, muita satisfação. E é isso. Espero que você tenha gostado. Um beijo.